Olá, bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, nesta manhã eu vou trazer um estudo que vai falar sobre as palavras. Mas antes de mais nada, eu vou fazer uma breve oração para que o Senhor possa me conduzir nesse estudo, para que os meus irmãos venham ser edificados, confortados, venham receber a compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra, também para que o Senhor venha me dar sabedoria também, para poder ministrar a palavra, domínio próprio, mansidão, temperança, autocontrole, e para que o nome do Senhor venha ser glorificado, trazendo a nós a compreensão da sua palavra para nossas vidas. Amém? Vou estar orando aí para que o Senhor possa conduzir essa ministração, esse estudo para a glória dele. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, qual o Senhor me concede, Senhor, de poder estar aqui na Tua presença, para poder, Senhor, ser um instrumento em Tuas mãos, para que através de mim o Senhor ministre a Tua santa palavra, Pai amado Senhor. Pai amado, Deus querido, que não seja eu, mas que seja o Senhor, através de mim, ministrando a Tua santa palavra através da espada do Espírito. Pai amado, Deus querido, oro também para que o Senhor me dê sensibilidade para poder estar ouvindo a Tua voz, sensibilidade para ser dirigido pelo Teu Espírito Santo, para que não venha falar nada de mim mesmo, mas que eu venha falar direcionado pelo Teu Espírito Santo, conduzido pelo Teu Espírito Santo, para que desta forma o Teu nome venha ser glorificado. Por isso eu te peço, Pai amado Senhor, me conduza nesses textos, fala ao meu coração, fala à minha mente, para poder transmitir a Tua palavra. Pai amado, peço também, nos dê a compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco através desse estudo, a mim e aos meus irmãos. Fale com cada um de nós, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através de mim. Pai, eu oro também para que o Senhor me dê domínio próprio, Senhor, autocontrole, Pai amado, Senhor, mansidão, temperança, equilíbrio emocional, Pai, para poder ministrar a Tua palavra, que a minha natureza humana, falha, caída, pecadora, não venha interferir, Pai, Senhor, no estudo, Senhor. Oro também para que o Senhor venha retirar toda a força do mal, toda a força satânica que venha tentar atrapalhar esse estudo, Senhor, com barulho alto, palavrões, barulhos, Pai, Senhor, que venha tirar a minha comunhão com o Senhor, Pai, amado Senhor, e que também venha me provocar a minha natureza humana, fazendo com que eu saia da Tua presença, Pai amado Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, me capacita, primeiramente dando domínio próprio, mansidão e temperança, e eu oro também, Senhor, que o Senhor evite situações que venham provocar, Senhor, o meu emocional, Pai amado Senhor, porque eu sou falho, sou homem normal, e eu preciso manter sob domínio próprio essa natureza humana, para que ela não venha atrapalhar, interferir, e dessa forma prejudicar o trabalho, Senhor, trazendo uma má compreensão daquilo que o Senhor quer falar, Pai amado Senhor. A Tua palavra é pura, Pai amado Senhor, e eu te peço, fala com cada um de nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus, fica comigo, amém. Amém, meus irmãos. Então, eu quero falar sobre as palavras. Estamos chegando o final do ano aí, né? E a gente começa a fazer uma reflexão das palavras, né? Você vê que as nossas palavras, irmão, elas têm um impacto muito forte, irmão. Eu estava vendo aqui que é como uma flecha, ela não volta vazia. Uma vez lançada, ela não volta vazia. Aí, vai causar um estrago ali, ou vai fazer um bem ou estrago. Ela vai matar ou vai sarar. Então, uma vez lançada, por isso que tem que ter cuidado nas palavras. Por isso que eu peço para o Senhor Deus me dar domínio próprio, autocontrole, também um tom de voz também, conforme o tom de voz que você usa, também interfere também. Então a pessoa ela pode se sentir mal, ele fala assim, ele está nervoso, ele está irritado, ele está na carne, então isso prejudica também. Às vezes não é, às vezes uma ira santa. O profeta Ezequiel, ele foi chamar a atenção do povo, ele foi levar a palavra para o povo, segundo a Bíblia, ele foi com ira santa, ele foi irado, porque ele se uniu ao sentimento de Deus, que Deus estava irado com o povo, por causa dos pecados do povo, ira santa, é uma ira zelosa pela história dele. Então, como o profeta se uniu ao Espírito do Senhor, ele foi com uma ira santa, então ele foi com ira. João Batista, você pode ver, irmão, ele chama as pessoas ao arrependimento, não de uma forma muito, entre aspas, educada, né?
ele chamava as pessoas para abrir ao arrependimento, quando ele via lá, os fariseus, os saduceus, os escribas, ele chamava dessa forma, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? O próprio Jesus também chamou os fariseus de raça de víboras, serpentes venenosas, né? Hipócritas, né? Então, assim, Jesus nós temos também, mas porque é uma ira santa, não é uma ira egoísta, né? Que a pessoa pisa no seu pé e você xinga ele, ou que a pessoa te xingou e você devolve o insulto, não. A Bíblia diz que nós temos que fazer surdo diante dos insultos, esse é inteligência. O forte, para você ter uma ideia, o forte não é quem bate. A gente vê aí nas brigas, né? A pessoa fala assim, o cara bateu, ele é o forte e que apanhou, ele é o fraco, né? Na verdade, sabe quem que é o forte? Na forte é quem aguenta pancada, é quem aguenta paulada. O forte é aquele que tem costa larga para levar a madeirada. Então Jesus foi o homem na Bíblia, que eu tenho conhecimento, que mais levou madeirada nas costas e ele aguentou manso, de forma mansa. Então Jesus era o homem na Bíblia que tinha mais costa larga do que qualquer outro homem na Bíblia. Porque ele foi o homem que mais levou madeirada nas costas e aguentou manso, uma ovelha mansa. Quando insultava, não retribuía o insulto. Quando afrontava, não afrontava. Então quando ele se irava, é quando a injustiça no templo. Por exemplo, as pessoas tratando com justiça os pobres. Tinha um homem com a mão mirrada lá, deixou venha para frente. Aí ele falou assim, perguntou para os fariseus religiosos lá, porque eles queriam pegar Jesus, né? Falou assim que na tradição deles era proibido fazer uma cura no sábado. E Jesus não proibiu fazer cura bem no sábado. O sábado foi separado para você santificar, tempo com a família, para adorar a Deus. É o descanso, descansar os animais também. Então tem o período da semana tem que ter o descanso. E o descanso que é? Para recuperar as energias, os empregados, claro, os animais, e também para manter comunhão com a família, estudar a Bíblia, né? Hoje seria o domingo para nós. Aí tinha um homem de mão mirrada, aí chegou lá, veio para frente, daí ele falou assim, esse cara desse Jesus ia curar ele, dizendo que é um trabalho, um bem ali. Daí ele falou, é isso, fazer o bem no sábado ou fazer o mal? Daí ele olhou para os fariseus lá, ele ficou triste com a reação deles lá, com o coração duro, então Jesus se entristecia, ficava irado também, por causa da dureza do coração. Então, assim, a ira de Deus é uma ira santa, Jesus uma ira santa, os homens de Deus ira santa, o apóstolo Paulo também se irava também, mas uma ira santa, não uma ira egoísta, tá? Então, o que eu quero falar para os irmãos é sobre aqui as palavras. Então, eu oro muito para que Deus ele me dê mansidão, temperança, e também, né, irmão, procurar usar palavras, assim, com o mesmo sinônimo, com o mesmo significado, mas com tons menos pejorativo, né, irmão? Assim, por exemplo, assim, eu falo assim, né? Eu prego assim sobre as vestes de prostituta, né? Você fala prostituta, aí, ou você fala assim, as vestes de sensuais, então, assim, de mulheres sensuais. Parece que tem um tom menos agressivo, né? Prostituta e mulher prostituta e mulher sensual é o mesmo, mas parece ter tons menos diferentes. Então, é sempre você um tom menos agressivo para a pessoa não se sentir muito ferida, né? Apesar, e assim, quando você fala isso, não é no intuito de ofender, é para trazer a pessoa à consciência que ela deve abandonar essas vestimentas e usar roupas com pudor. Inclusive, pudor, se você for procurar no dicionário, pudor é antônimo, é o contrário de sem vergonha, ou sem vergonha. Então, conforme você usa as palavras que são sinônimos, que vai causar um mal-estar, né? Pessoa safada é pessoa sem pudor. Então, é o termo, como você usa, sai mais agressivo. Então, vamos lá, eu falo sobre as palavras. Então, nós que somos mestres, ensinamos a palavra, nós temos uma responsabilidade maior por ser mestre, por ensinar a palavra, e o peso cai muito na gente. Eu vou dizer uma coisa assim, pessoal, eu perdi muitos amigos, irmão. Eu tinha muitos amigos antes de começar a pregar a palavra, eu tinha muitos amigos, tinha pessoas que sempre olhavam comigo, passavam por mim com um semblante sorrindo, me cumprimentavam. Hoje me cumprimentam também, mas não é da mesma forma, a gente percebe que a pessoa ela não vê você com belos olhos. Por quê? Porque você começou a pregar a palavra, você começou a condenar as obras infrutíferas das trevas, o pecado. Por exemplo, fornicação, sexo solteiro, começou a pregar contra a fornicação, contra os adultérios, contra o segundo casamento, que segundo casamento na Bíblia é só em caso de viuvez.
Então, um dos cônjuges vivo ainda casou com o outro, é adultério. Se separou e fica sem casar. Então, a gente prega a verdade, aí você perde muitos amigos, muitas pessoas já sabem desamiga, né? Desamiga no Facebook, você vai lá consumindo lá as pessoas por causa da palavra. Então, eu quero dizer para os irmãos, se eu não fosse pregar a palavra pura, a sã doutrina, a palavra de Deus, que não é religião, a sã doutrina, a palavra pura, você pode ter certeza que eu ia ter um monte de amigos mesmo. Meus vizinhos, os meus amigos aí, ia sempre olhar com bons olhos para mim, mas quando eu pego a palavra, eu sou visto com maus olhos, né? Assim, uma pessoa que é uma pessoa importuna, né? Uma pessoa inconveniente, uma pessoa chata que fala, né? Uma pessoa inconveniente, uma pessoa desagradável de conviver, uma pessoa inconveniente, uma pessoa desagradável para viver. Que eles o termo assim, que é babaca, né? Babaca é uma pessoa inconveniente, uma pessoa irritante, uma pessoa desagradável, né? Mas por quê? É a palavra. Jeremias, ele perdeu muitos amigos. Jeremias era um homem solitário, sabe por quê? Quem sabe por que Jeremias é um homem solitário? Jeremias é um homem solitário por causa da palavra. A palavra dele fez ele ficar solitário. Você vê qual os amigos de Jeremias? Só tinha um secretário dele, o Baruque, que era o amigo dele, e um Eutico, um estrangeiro, um Ebed-Melech, que é um macumbeiro, que se converteu, foi lá ajudar a tirar o Jeremias lá do posto, da cisterna. Só esses três que eram amigos de Jeremias. Jeremias nem casado não era, mas tem um significado também, porque Jeremias era casado. Porque Deus falou que era para Jeremias não casar, porque a vida de Jeremias também era uma pregação. Ele estava dizendo que aquele povo lá não tinha marido, ou seja, não tinha Deus. É um povo que não tinha marido, é um povo que não tinha Deus. Então a Bíblia de Jeremias pregava também. Isaías era casado, Ezequiel era casado, mas Jeremias não, os profetas maiores aí. Então Jeremias não era casado porque a vida dele é uma pregação também, e também ele não era casado porque Deus falou para não casar, porque aquela geração ia morrer todos. Então se o Jeremias casasse, a esposa dele ia morrer e o filho dele também ia morrer. Então tem todos esses significados aí, tá? Mas eu vou passar isso daqui, não demora muito, porque senão eu vou falar bastante e demora. Então, o que eu quero pregar aqui, o propósito dessa pregação, é que nós ensinamos a palavra e para nós ter mais autocontrole nas palavras, porque não é lançado. Eu perdi muitos amigos e não volta mais, tá? E não volta mais. E tem um que já desceu a sepultura, desceu comigo na sepultura, foi lá comigo na sepultura. Eu nem sei se foi salvo ou não, mas eu não recupera mais, tá? Foi com mago para a sepultura. E é isso. E outra coisa, você já reparou uma vez, você já reparou já alguma vez, que você tinha uma amizade com uma pessoa, aí aconteceu um incidente, ou você falou algo que não era para você falar, você não vigiou, ou foi mal compreendido pela pessoa que ouviu, ou foi uma atitude sua que gerou desconfiança, que levou a pessoa a imaginar que você está traindo ele. Aí depois você faz as pazes com essa pessoa, mas você percebe uma coisa. Antigamente, aquela pessoa, ou ela ficava do seu lado, ou ela ficava assim um pouco na sua frente. Mas depois desse episódio, ela só senta atrás de você. Sempre. Você questiona Deus, mas por que, Deus? Antes ela só ficava do meu lado, ou um pouco à distância. Ela nunca sentava atrás de mim. Mas agora ela só senta atrás de mim. Aí foi eu questionar Deus, sabe por quê? Ela está fazendo isso, ela está querendo dizer para você que ela jamais vai dar costa para você. Ela nunca vai dar as costas para você. É isso que ela está querendo dizer para você. Ela vai até falar com você, mas vai falar nas suas costas, ela jamais vai dar as costas para você, porque ela não confia em você. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Relacionamentos que são interrompidos por causa de traição, adultério, e a mulher perdoou, ou o marido perdoou e vai viver junto, e está lá sempre jogando na cara, irmão, é melhor não casar. É melhor é melhor ficar não voltar. Porque virar um inferno. Porque não perdoou. Porque se a pessoa está sempre falando na cara, sempre, ou está vigiando a bolsa da mulher, ou a mulher está vigiando o terno do marido, está toda hora no relógio preocupado que o marido vai chegar, né? Perguntando, telefonando para o marido se vai demorar muito, desconfiando. Antes não tinha antes, comportamento não tinha antes. Ah, irmão, é por isso que eu falo, a palavra, tem até um ditado que fala, né? Que as palavras que ferem mais que um tapa na cara, né? Tem palavras que ferem mais que um tapa na cara. Já ouviu essa frase aí?
A palavra fere mais do que um tapa de mão aberta, não é nem um soco, né? Que a mão aberta para humilhar. Que Jesus tomou uma bofetada na cara de mão aberta, né? É melhor você tomar um tapa de mão aberta na cara, é melhor tomar um tapa de mão aberta na cara do que certas palavras, né? E a palavra fere mais do que um tapa na cara de mão aberta, né? Que a gente vê aí. Então tem que ter cuidado, né, irmão? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou continuar pregando a palavra como ela é, tá? Não vou distorcer a palavra para agradar as pessoas. O falso profeta, ele não fala a verdade para não ofender a pessoa, para não ferir a pessoa e para não perder a amizade com a pessoa, tá? O falso profeta. Mas o profeta verdadeiro, ele não mente a verdade, não. O detalhe é que tem que falar a verdade, mas saber como falar de forma mansa, sabe? Sem alteração, mansa, para não criar mal-estar. Mas tem que ficar com a verdade. Tem que falar que fornicação é pecado, sim, tá? Não tem que ser igual o falso profeta, que não fala que não é pecado para não ofender a pessoa. Ele sabe que é pecado, mas ele fala que não é pecado para não perder a amizade com a pessoa. Ele sabe que segundo o casamento, é só em caso de viuvez e que segundo o casamento, quando um dos cônjuges está vivo é adultério, ele sabe isso aí. Mas ele não fala que é pecado para não perder a amizade, para não ofender, para continuar os bons relacionamentos, para manter um intercâmbio, né? Mas o verdadeiro ele fala. Então, tem que saber falar, mas falar com mansidão, que o apóstolo fala disso aí, tá? Com mansidão, e usar umas palavras não muito agressivas, né? Tem que ser assim, tá bom, irmão? Eu preciso me controlar, eu preciso me vigiar também. Eu estou feito umas verificações das minhas pregações aí. Não vou analisar ela não, tá? Mas eu estou vendo aí que muitas vezes tive um emocional alterado, né? Que é uma batalha constante, né, irmão? Eu já expliquei para os meus irmãos os problemas que eu ando passando na minha casa, né? Não vou entrar em detalhes porque eu não quero trazer isso à tona aqui registrado no vídeo, né? Mas os irmãos sabem o que está acontecendo. Então eu já passo isso daqui. Ó. A frase exata que menciona que as palavras são como flechas, uma vez pronunciadas, não voltam mais. Não é um versículo bíblico, mas sim um provérbio popular ou chinês. No entanto, a Bíblia contém diversos versículos, especialmente no livro de Provérbios e Salmos, que transmitem uma ideia semelhante sobre o poder e as consequências irreversíveis das palavras. Provérbios capítulo 12, o versículo 18. Este versículo compara palavras impensadas a golpes de espada, que causam feridas profundas e duradouras. Provérbios 13, 3. Lembrando que Provérbios é o livro da sabedoria, tá? Provérbios 13, 3. Isso enfatiza a importância de controlar o que se diz, pois as consequências podem ser prejudiciais. Agora o Provérbios 25, 18. Aqui a Bíblia usa a imagem da flecha aguda, especificamente para descrever o dano causado por um falso testemunho, que é irreversível, uma vez dito. Irreversível, uma vez dito, não adianta mais nada. Você pode se aparecer pintado de ouro para aquela pessoa, a pessoa não quer saber mais de você. Manchou pro resto da vida. É uma mancha que fica pro resto da vida. Esquece. Salmo 64, 3. Embora a palavra aqui perdoa, não. Esquece. Eu lembro uma vez, vou terminar o Salmo 64, 3. Este salmo descreve pessoas más, que usam palavras dolorosas e destrutivas, comparando-as a flechas prontas para ferir. Então, Salmo 64, 3. É um livro poético, Salmo 63, Salmo é orações, tá? Orações e cânticos. Este salmo descreve pessoas más, que usam palavras dolorosas e destrutivas, comparando as flechas prontas para ferir. Então, tem palavras também que as pessoas ferem, porque ela odeia a pessoa. Está lá em Provérbios 26. O que odeia fere com a língua. Está lá no Provérbios, depois eu leio lá. Então, o que eu estava falando aqui? Eu lembro uma vez um episódio que eu estava numa UPA,
E nessa roupa eu estava recebendo atendimento médico ali na enfermaria. Aí tem vários pacientes lá e é engraçado. Aí você vê as enfermeiras conversando entre elas lá, atendendo os pacientes, medicando os pacientes e tal. E eu estava lá, né, sendo atendido ali, sendo medicado, né, etc e tal, né, até eles me liberarem. Aí eu tava lá recebendo o soro, que tá recebendo soro ali, eu tava recebendo medicação, e aí as enfermeiras conversando lá, a vida delas lá, né, eu tava lá, tranquilo, né? E aí uma delas falando para uma colega de serviço, falando assim, que ela falou que o marido dela traiu ela com outra mulher, e aí eles continuaram amigos, ela falou que continuam amigos. E aí o marido dela pegou e falou que queria reatar com ela. Ela falou assim, ó, eu continuo seu amigo, mas aqui você não entra nunca mais. Ela não é melhor que eu? Ela não é melhor que eu? Fica com ela. Ela não é melhor que eu? A enfermeira falando isso para a colega lá de serviço, ela dizendo isso pro marido dela, que traiu ela. Não é melhor que eu? Fica com ela. Nós continuamos amigos, mas aqui você não entra nunca mais. Aqui você não entra nunca mais. Entendeu a situação? Então atitudes, a traição, adultério, também palavras também, é inversível, é inversível. Temos que ter muito cuidado, tanto em atitudes como palavras também, né? Todos, tá? É geral, tá? Todo homem da face da terra, tá? Não tem nenhum que não escapa desse ensinamento aqui, não. É todos, né? Ninguém fala assim, não, para mim tudo certo, tá? Não. Ele vai sempre ficar um pé atrás, sempre, sempre. Pode ser quem for. Vamos lá. A ideia central nesses textos é que, assim como uma flecha lançada não pode ser recuperada, as palavras ditas têm um impacto e geram consequências que não podem ser desfeitas. Tá vendo? A Bíblia ensina a usar as palavras com sabedoria, pois ela tem o poder de dar vida ou morte. Provérbios, então a palavra você mata até uma pessoa, né? Através da palavra você pode até matar uma pessoa. Com a língua, né? Olha a língua aí, a língua que fere, né? A ideia central nesses textos é que, assim como uma flecha lançada não pode ser recuperada, as palavras ditas têm um impacto e geram consequências que não podem ser desfeitas. Então, gera impacto, não pode ser desfeito, assim como uma flecha que é lançada não pode ser recuperada. A Bíblia ensina a usar as palavras com sabedoria, pois ela tem o poder de dar vida ou morte. Provérbios 18, 21. O texto que menciona que há 3 coisas que jamais voltam: a flecha lançada, a palavra dita, então a flecha lançada não volta atrás, a palavra dita e a oportunidade perdida. Uma oportunidade perdida, ela pode nunca mais voltar, né? Então, vamos aqui, não é um versículo bíblico, essas três frases aqui não é um versículo bíblico, que é a flecha que é lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Não é um versículo bíblico, mas sim um antigo provérbio chinês. Embora a frase exata não esteja na Bíblia, as Escrituras contêm ensinamentos semelhantes sobre o poder e as consequências das palavras, frequentemente comparando-as a armas perigosas. Palavras, irmão. A palavra é perigosa, mata, né? Por isso que Jesus chamava os fariseus de raça de víboras, tinha veneno na boca, né? Matava as pessoas. O ensinamento dele não era para curar, era para matar, né? Raça de serpente, veneno de víbora, né? Vamos lá. Aí você pode que aquelas serpentes do deserto lá é as mais venenosas, né? A naja, né? A naja, viu falar da naja? Misericórdia. Provérbios 25, 18. Salmo 643. Esse versículo destaca o poder destrutivo das palavras ditas sem sabedoria. Por isso que eu falo, tem que pedir para Deus dar sabedoria para poder pregar a palavra, poder dizer as palavras para não matar, né? Porque o objetivo da palavra não é matar não, tá? O objetivo da palavra é condenar sim, condenar as obras infrutíferas das trevas, fornicação, sexo entre solteiros, bebedeiras, farras, pandengas, segundo casamento que não foi em caso de viuvez,
também adultério, sexo extraconjugal, um monte de coisa da obra da carne que se encontra lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21, que não vai herdar o reino de Deus quem comete aquelas obras da carne ali. Também 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 e 10, ali fala de homossexuais, fala de prostituição, fornicação, de bêbados, de caluniadores, de pessoas que cometem perjúrio, falso testemunho. Também tem lá Efésios 5:5, que fala da ganância, pessoas avarentas, gananciosos, que tem amor ao dinheiro, idolatria, feitiçaria. Aí você vai ver lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, ele vai falar dos covardes, aqueles que não permanecem na presença de Deus, que nega Jesus, que tem vergonha de Jesus, que abandona a caminhada. Fala também dos prostitutos, dos adúlteros, dos fornicadores, que vai ser lançado no lago que arde com enxofre. Aí você vai pegar lá Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que vai falar que os cães, ou os cachorros, vão ficar de fora. Os cães, que é os falsos obreiros, são os líderes de seitas demoníacas. Tem a seita católica romana, tem a testemunha de Jeová, tem também a adventista do sétimo dia. São cães, tá? Porque são falsos obreiros, estão enganando o povo. E tem outras seitas aí. E cães também, que a Bíblia fala, são aqueles que desprezam a palavra, que escarnecem da palavra. Está lá em Mateus capítulo 7, o versículo 6. Jesus falou assim: não dê o que é sagrado aos cães, e nem atire suas pérolas aos porcos. São desprezadores da palavra, são aqueles que escarnecem da palavra. Lá em Salmo 1 diz: não se assente na roda dos escarnecedores, dos zombadores, tá? Então assim, vai ficar fora. Então eles condenam assim, as obras assim. E fala que esse é o bicho da palavra, condenar, que a palavra é um juiz. Está lá em Hebreus, no capítulo 4, o versículo 12. A palavra de Deus é um juiz, ela julga a intenção dos corações. Ela me julga, o meu coração, eu leio a Bíblia, está me julgando, ela julga as pessoas. Então ela revela o que está no caráter da pessoa, ela condena. Então as pessoas que amam as práticas libertinas, essas práticas que são condenadas por Deus, ela se ofende e escarnece. Então o princípio da palavra o que é? É mostrar o erro, falar que ela vai ser condenada. Então ela produz ao mesmo tempo temor, né? Ela fere, a palavra de Deus ela fere, é uma espada. Ela fere, a espada ela fere, correto? A espada ela fere, mas ao mesmo tempo ela traz cura. A cura o quê? O Espírito Santo. Ela fere, mas ela traz a cura consoladora do Espírito Santo. Então muitas vezes o pastor está pregando lá no púlpito lá, dizendo assim: você é um fornicador, Flávio, você é um fornicador, você é um bêbado, você é um cachaceiro. Ela me feriu, porque eu estava fazendo essas coisas, ela me feriu. Mas ao mesmo tempo ela me trouxe a graça consoladora do Espírito Santo. E eu falei: é mesmo, eu tenho que me arrepender. Aí chorei pro pecado. Se o pastor falou certo mesmo. Então a espada feriu, que ela mexeu no meu bichinho de estimação, que era a fornicação, mexeu no meu bichinho de estimação, que é as bebedeiras. E aí me feriu, porque mexeu no bicho de estimação. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo vem com a graça consoladora, curativa, e curou. Então a espada ela fere, mas ao mesmo tempo ela cura. Então a Bíblia ela fere, mas ao mesmo tempo ela cura através do Espírito Santo, tá? Aí eu falei: isso mesmo, me arrependi, me chorando. Essa é a tristeza segundo Deus. O apóstolo Paulo escreveu uma segunda carta, que é a carta perdida. Para quem não sabe, Coríntios teve 4 cartas, tá? Teve 4 cartas, Coríntios. Lá está registrado 2, 1 Coríntios e 2 Coríntios, mas na verdade são 3 cartas no Coríntios. Acho que 3, são 3 cartas. Tem uma carta que é perdida, essa perdida aí, que o apóstolo Paulo fez uma repressão muito dura lá para os Coríntios ali, e o povo ficou triste lá, e essa tristeza aí, ela produziu tristeza segundo a vida. Então a repressão do apóstolo Paulo produziu tristeza segundo a vida. A tristeza produziu vida e não morte. Então veja, então a palavra produz tristeza, ela fere, é uma espada de 2 gumes, ela fere, mas a tristeza que a palavra produz, ela produz vida. Já o mundo não. A tristeza do mundo é morte, né? Esaú é a tristeza segundo a morte. Jonas, o livro de Jonas, tristeza segundo a morte. O livro poético de Eclesiástico, ali é tristeza segundo o mundo, que gera morte. Também, agora, os livros que produz tristeza segundo Deus e produz vida. O livro de Jó é a tristeza segundo Deus que produz vida. Segundo Coríntios, capítulo 7,
é a mensagem que traz tristeza segundo Deus e produz vida. O que mais? Davi, a tristeza de Davi era segundo Deus e produziu vida. A tristeza de Saul era a tristeza segundo o mundo que produz morte, né? E então, pai, a lamentação de Jeremias é a tristeza segundo Deus que produz vida. Então, a Bíblia, ela produz tristeza. As pessoas estão em fornicações, estão nas bebedeiras, sexo, em solteiro, estão assistindo filmes pornográficos, estão usando roupas, não usa o termo que eu usava antes, tá? Usa um termo mais delicado, vamos dizer assim. As mulheres, roupas sensuais, que time sensualidade excessiva. Isso aí, a gente prega contra isso daí, aí produz tristeza. Mas é a tristeza, segundo Deus, que produz vida e não morte, tá? Deixa isso bem claro. Então vamos lá, eu peguei alguns textos aqui, eu li aqui uns textos, né? E eu falei aqui de algumas coisas aqui, eu citei os versículos, que é aqui, ó. No entanto, a Bíblia contém diversos versículos, especialmente no livro de Provérbios e Salmos, que transmite uma ideia semelhante sobre o poder e as consequências inversíveis das palavras. Provérbios 12, 18. Deixa eu ver aqui Provérbios 12, 18. Vamos lá. Eu vou ver se eu arrumo um relógio. O pessoal do mundo está lembrando da linguagem do mundo daqui. Ele fala assim, essas línguas, ele fala que é dialeto, né? É gíria, né? Ele fala dialeto. Eu vou ver se eu descolo um relógio. Ali tem uma linguagem. Eu sabia que você pode usar uma linguagem mais popular para as pessoas, já que a pessoa mais acadêmica, aí você usa uma palavra mais, uma oratória, mais eloquente, né? Mas dependendo da situação, você pode usar uma linguagem popular, né? Que eles falam que como fala que eles falam? Dialeto, né? Vamos lá. Que a gente entende, né? Vamos lá. Mas o certo mesmo é sempre usar uma linguagem acadêmica, uma linguagem que tem uma eloquência, uma oratória, né? Sem muitos floreios, né? Vamos lá. Glória a Deus. Ó, deixa eu pegar aqui, se eu falo muito, irmão, e acabo falando demais, né? Vamos dizer assim. Provérbios 12, 18. Vamos lá, Provérbios 12, 18. Ah, mas irmão, eu vou dizer para você, se um dia dessas pessoas aqui ficam tristes comigo porque eu prego contra os bebedeiros, com sexo, fica triste porque eu prego isso aí, se um dia eles converter, mas vai me amar, viu? Vai me amar, vai me amar de verdade mesmo. Eu falei, eu sou discípulo daquele homem lá, ele falou a verdade para mim, eu estava indo a passo lá pro inferno, ele abriu meus olhos, e eu vou dizer mais, eu fiquei com raiva dele, porque ele falou das minhas roupas sensuais que eu gostava de usar, ele falou das minhas bebedeiras, da minha cerveja que eu gostava de tomar na sexta-feira, né? Sexta-feira traga mais cerveja. Eu odiava que ele pregava contra as bebedeiras, contra o uísque, contra o meu cigarrinho que eu gostava, contra o meu beck, que eu gostava de tomar meu beck. Eu odiava ele, mas agora eu converti. Não, agora eu amo ele, porque ele falou a verdade para mim, abriu meus olhos, está indo a passo largo para o inferno. Se ele não falasse, talvez tivesse até hoje, ou até morrido nessa vida aí. Então isso é até perigoso, né? Que vai se apegar tanto na gente, que isso é perigoso. Vamos lá. Que o Pedro curou um homem lá e as pessoas ficam se apegando a Pedro, pensando que era Pedro que era responsável daquele homem, tá bom. Pedro que está olhando pra gente, como se fosse nós que operou essa cura desse homem aí. Esse homem ficou curado porque ele teve a fé em Jesus, a qual vocês mataram. Está lá em Atos capítulo 4. Então ele estava pegando a Pedro, idolatrando um homem, né? Querendo seguidor de Pedro e de João. Não é para ser seguidor de Pedro e João, é para ser seguidor de Jesus. Então ela pega a palavra, as pessoas são um seguidor de Jesus e não um seguidor da gente, tá? Que está em Apolo também. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Pedro, né? Certo? Apolo dá uma branca lá. Não é para ser seguidor de homem, não. Nem de Paulo, nem de Pedro e nem de Apolo. Segue a Jesus. Não ficar idolatrando o homem, não. Vamos lá, porque é perigoso que eu falei isso aí, né? Que gosta tanto da gente, né? Então tem que ter elogio também, né? A gente, assim, tem que ter elogio, né? Vamos lá, vamos continuar. Eu estou falando aqui, mas aí acaba... De qualquer forma, Deus está no controle. Eu já orei dizendo para Deus me dirigir, tá? Então, vamos lá. Só que eu tenho que estar sensível à voz do Senhor Deus para as coisas de acordo com a vontade do Senhor Deus. Deixa eu pegar Provérbios 12 aqui. Eu tenho essa dificuldade. Vamos lá, Provérbios 12. Rapidamente, Provérbios 12. Mas prega aí, mas se um dia ele se converter aí,
Aí ele fala assim, ele abriu meu olho. Vamos lá. 12:18. Deixa eu pegar aqui. 12:18. Diz aqui, palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio, né? Palavras precipitadas. Deixa eu ver se fala uma coisa sobre isso aqui. Aqui, ó. O padrão normal de discurso de algumas pessoas é de constantemente acusar. Então veja bem aqui. O padrão normal de discurso, de algumas pessoas é de constantemente acusar, ou seja, acusar é apontar o dedo, falar dos erros das pessoas, as falhas das pessoas, do pecado da pessoa. Vamos lá. Então, o padrão normal de discurso de algumas pessoas é de constantemente acusar, menosprezar, manipular, zombar, insultar ou condenar. E suas palavras precipitadas machucam outras pessoas como pontas de espada. Isso é o oposto do caminho da sabedoria ensinado em Provérbios. As palavras dos sábios são remédio. Então as palavras dos sábios são remédio. Está lá, se o meu povo que se chama pelo nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Rei dos céus, perdoarei a sua terra, perdoarei e sararei a sua terra. Sarar a sua terra vai dar remédio. Mas o povo não quis receber o remédio, foi levado em 605 na primeira deportação para a Babilônia, depois em 597, a segunda, e depois a terceira em 586. Foi levado em 3 deportações para o exílio babilônico, que ficou 70 anos lá, sendo humilhado ali pelos babilônios, pelos caldeus. Já o norte foi levado em 722 para o exílio nas províncias assírias. Foi levado em 2 deportações. A primeira foi por Tiglat-Pileser e a segunda foi por Sargão II. E Salmaneser foi responsável por fazer o cerco lá no Reino do Norte, tá? Não faltou remédio. O problema é que as pessoas rejeitaram o remédio. Vou levar esse versículo aqui, que é muito importante para a nossa compreensão. Então vamos lá. As palavras precipitadas, ou sem refletir, são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Anota aqui. O padrão normal de discurso de algumas pessoas é de constantemente acusar, menosprezar, manipular, zombar, insultar ou condenar. E suas palavras precipitadas machucam outras pessoas como pontas de espada. Isso é o oposto do caminho da sabedoria, ensinando em Provérbios as palavras do sábio são remédios, tá? Está aqui Efésios 4:29, são remédios. Então veja bem, então o propósito da palavra não é machucar, é sarar, tá? A Bíblia, Jesus não veio para condenar, não para salvar. Só que é necessário falar, apontar o erro da pessoa, porque se você não falar, ela vai continuar agindo. Se ninguém falasse para mim assim, ó, se você continuar as BBD, você vai para o inferno. Ó, se você não sai desse caminho errado que você está aí, você vai para o inferno. Eu passei a refletir. Deixa eu ver se é isso que ele está falando mesmo. Vou ver minha palavra, vou refletir. Se está certo mesmo. Eu fui refletir. Aí o que aconteceu? Aí o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça, do não. Ele falou a verdade mesmo. O Espírito Santo me convenceu através da pregação dele. Porque se não tivesse pregado, eu estava até hoje nas BBD, nas lá. Se não tivesse palavra condenando, colocando ordem, restrição moral, eu estava até hoje nas BBD. E talvez já tinha descido a sepultura, né, irmão? Eu tinha descido a sepultura porque era uma pessoa que exagerava nesse negócio aí. Como diz o ditado popular, nós falando de palavras, então vou usar o ditado popular, eu descabelava, né? Vamos lá. Vou continuar aqui. Então, Efésios 4:29, eu nem sei como que está o horário aí, tá, irmão? Porque eu preciso ver se eu arrumo um relógio, se eu compro um relógio para poder controlar o tempo, tá? Deixa eu pegar rapidamente aqui, Efésios 4:29. Né, irmão? É verdade, irmão. Vamos lá. E tem que cuidar com as palavras também, porque muitas vezes as pessoas usam as palavras nossas para jogar na nossa cara, viu, irmão? As pessoas examinam as palavras e usam as nossas palavras de forma negativa para nos derrubar, tá? E um detalhe também, nosso testemunho, irmão.
Você é um pregador da palavra, você jamais pode vacilar, tá? Vacilar aí, que absorver um vacilo seu, eu já percebi já. As pessoas prestam muita atenção nas suas palavras, você prega a palavra, as pessoas prestam muita atenção nas suas palavras que você prega, e detalhe, ela presta muita atenção nos seus atitudes também, seu comportamento, o seu procedimento, conta muito. O que vale mais é o seu testemunho do que suas palavras. Então você está pregando aí contra a fornicação, o sexo, contra a prostituição, aí de repente aí vê você visitando um cabaré, tô usando assim uma conjectura, tá? Aí você prega, que já aconteceu já, tem pregadores aí que ganham milhões espalhados pelo mundo inteiro, né? Nós podemos, na história aí que tem, o pregador muito famoso da década de 70, que pregava na televisão, Jimmy Swaggart. O Jimmy Swaggart não deve saber, ele caiu do tele 2 vezes. As pessoas prestam mais atenção no seu testemunho, nas suas palavras. E de repente você está visitando um cabaré, já pensou? As pessoas vão olhar bem na sua cara assim, mas por que você está olhando bem para essa cara? Estou olhando na cara do sem vergonha, né, que pregava contra minhas roupas sensuais, né? Então, quer dizer, já, ó, que situação aí, vai destruir, mano, e para se levantar depois é muito difícil. Vamos ver aqui. Irmãos, vamos ter cuidado, ó, vigiar nas palavras e também no testemunho, tá? Os dois. Que você pode se prejudicar depois, aí, no final, se você não vigiar. Prejudica feio, tá? Então, cuidado aí, irmão. Seja um praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos com falso discurso. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Construa a sua vida, a sua casa no fundamento da rocha, firme, lá em Mateus capítulo 7, e não areia, na carne. Não havia um juízo aí, vai cair a casa. E a casa cair aí, misericórdia. Vamos lá, Provérbios 4:29, eu estou falando aqui, não acabamos vendo. Aqui, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, tá vendo? Não sai da vossa boca suja, o que é? Palavras torpes, palavras insalubres, palavras podres, o que é isso? São palavrões, né? A gente não pode contar palavrões, né? Tem que vigiar aí. Às vezes a pessoa veio do mundo, ó, graças a Deus, esse defeito de caráter eu não tinha. Porque desde criança, se nós fosse falar um palavrão, minha mãe já falava, ó, se falar, vou lavar a boca com sabão. Vou lavar a boca com sabão se falar palavrão. Então, eu sempre tenho dificuldade de falar palavrão. Não consigo falar, né? As pessoas falam aí, os palavrões aí, eu tenho dificuldade de falar. Eu não consigo falar. Tenho dificuldade de falar palavrão. Então, esse defeito de caráter é algo que não me acompanhou. Então, quando eu vim para o Evangelho, eu não tinha esse problema. Então, tem outros irmãos que, né, eles vêm para o Evangelho, daí eles falam tomate cru, né, para comer tomate cru. No mundo ele fala para tomar tomate cru, né, mas aí ele veio para a igreja e não fala mais tomate cru, né. Tem negócio de alho aí, né. De alho, aí vai comprar alho, ele para de falar assim, de comprar alho e tomate cru, né? Agora eles falam, agora as linguagens sadia, né? Fala as palavras que servem para edificar. Então, não fala mais em baralho, ele para de falar em desbaralho, de alho, e essas coisas. Agora ele fala só palavras que edificam, tá? Vamos lá. Então, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação. Eu conheço irmãos aí que eu cresci com eles. Ele fala mais sobre comprar tomate cru e também falar sobre baralho do que qualquer outra coisa. É só falar isso. Depois veio para a igreja e parou, você não vê mais falando isso aí. O que foi isso? Foi a regeneração. O Espírito Santo regenerou essa pessoa aí, tá? Vamos lá, então transforma. Então da sua boca não sai a palavra suja não, ó. Não sai da boca de vocês nenhuma palavra suja. Palavra insalubre, palavra torpe, palavrões, palavras obscenas, né? Palavras obscenas. Mas a única que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Esse defeito de caráter eu não tenho, não fala palavrão. Aqui nas gravações não tem nenhum que fala palavrão. Entende? Porque não é meu ato, né? Então, quando eu vim para Jesus, essa parte do Espírito Santo não precisou nem trabalhar. Trabalhou outras coisas. Tem muitas coisas que o Espírito Santo trabalhando na minha vida e está trabalhando ainda, tá? Mas essa do palavrão aí, graças a Deus, eu não teve esse defeito de caráter aí. Minha mãe sempre ensinou quando era criança, então não peguei esse hábito feio aí. Vamos lá. Provérbios 13:3. Provérbios 13:3. Então, o Provérbios 18:12, esse versículo
compara palavras impensadas a golpes de espada, que causam feridas profundas e duradouras. Que fica acusando, né? Acusando, zombando. E outra coisa, evita pregar palavra ridicularizando as pessoas, tá? Isso é feio também, isso aí causa um mal-estar na pessoa, tá? A pessoa prega de forma, fazendo chacota da pessoa, rindo das pessoas, você pega mal, tá? Eu já tive mestre que falava comigo assim, tá? Eu tenho que nem é por mal, tá, irmão? Eu tenho nem por mal, é o jeito dele. Mas ele fala de uma forma zombando, rindo, fazendo chacota assim, do que tá falando errado, isso causa um mal-estar, né? Mas eu entendo que é o jeito dele. O próprio Elias também zombava lá dos falsos profetas. Vai lá, cama mais alto, quem sabe ele está defecando, né? Na tradução do estudo da palavra fala que o Baal estava defecando. Vai lá, ele está defecando, cama mais alto. E o próprio Deus zombava também. Zombava, Elias zombava, então Elias zombava lá dos falsos profetas. Vai lá, cama mais alto, ele está defecando, né? Você está clamando, está me respondendo, então, mas evita fazer, prega de forma séria, mansa, tranquila, evita de usar palavras que usa chacota, piada dos pecados das pessoas, tá? Tem que tratar as pessoas com compaixão, porque são pessoas, são vidas valiosas, que Jesus morreu por mundo inteiro, né? Vai ser salvo os eleitos. Mas são pessoas criadas à imagem de Deus, todo ser humano foi criado à imagem de Deus. Então, você ridiculiza uma pessoa, você está ridiculizando a imagem do Senhor Deus. O ser humano é a imagem do Senhor Deus, não é animal, tá? Então, não ridiculiza o ser humano, não. Foi criado a imagem de Deus. Todo ser humano, do pior mendigo da face da terra, até o homem mais nobre da face da terra, mais rico, mais nobre, que possui uma excelência muito grande, até o pior mendigo, todo ser humano foi criado a imagem de Deus. Então, jamais pode ridiculizar a imagem do Senhor Deus. O ser humano foi criado a imagem de Deus. Então, vamos cuidado aí, tá? Fazer chacota das pessoas, ficar zombando das pessoas, tá? Toma cuidado isso aí. Eu ouço algumas pregações, irmão, mas tem que ter cuidado, tá? Vamos lá. Que aí é perigoso isso aí. Porque ao invés de você alcançar para a pessoa, para Jesus, você cria mágoa no coração da pessoa, né? E vamos lá. Vamos ver isso aqui direito aqui. A palavra que é? A pregação só tem dois objetivos: edificar, consolar e exortar. A profecia só tem isso, tá? Vou pegar aqui rapidamente. Ó, 25:18. Deixa Deus trabalhar. Estou falando aqui, mas Deus está nisso aí, que eu falei antes. Então, cada coisa que eu estou falando aqui, só tem que vigiar para não deixar minha natureza velha caída e interferir no trabalho. 25:18. Diz aqui, martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho. Falso testemunho que é perjúrio, né? Perjúrio, calúnia, falso testemunho. Martelo e perjúrio é crime, viu? Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falsos testemunhos contra o próximo. Deixa eu ver aqui, o 18. Falso testemunho. Nesta coleção, 3 tipos de homem. O mentiroso, o desleal e o insensível. São descritos, cada um com par de metáforas apropriadas, né? Tá aqui, o mentiroso, o desleal e o insensível. Vamos lá, tem mais aqui para passar. Não sei se eu acabei de trabalhar não. Ó, Provérbios 13:3. Acho que esse aqui eu nem vi. Vamos lá, 13:3. 13:3. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Outras pessoas falam assim: o que guarda a sua boca preserva seu mal, mas o que fala demais perturba a sua alma. Tá? Deixa eu ver o 3 aqui, o 13 e o 3. Aqui, ó. Dirigidos pelo chamado para ser um filho sábio, que é conforme o capítulo 10, versículo 1. Estes provérbios também fazem um jogo de palavras, conforme Provérbios, capítulo 10, versículo 6, do versículo ao 32, que é o Provérbios, capítulo 13, que eu estou lendo aqui. Aqui, relativo ao discurso, ouve, dá ouvidos, boca, palavras, mentira. E a comida, desejo comerá, desejo, bom, deixa eu passar por outro aqui. Aqui eu já li aqui o 25:18, agora vamos para o Salmo 64. Vou ver se eu uso outras bíblias aqui, em relação a esse... eu falo meio rápido assim também, irmão, porque quero ocupar bem o tempo, e estende muito, e porque eu falo um pouco rápido, que é muito material para passar, então
eu falo rápido para dar tempo para não estender muito o horário e passar todo o material. 64.3. O pardal encontra casa. Vamos pegar 64.3. 64.3. Vamos lá, 64.3. Ó. Eles afiam a língua como espada e apontam quais... Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas. Deixa eu ver se eu acho aqui essa situação aqui. Que a estratégia em questão é usar palavras amargas, que secretamente formam ciladas, semeiam a discórdia ou o desprezo, até calúnia. Estão vendo aqui, palavras amargas. A estratégia em questão é usar palavras amargas, que é o versículo 3, o verso 3 e o verso 4. Que secretamente formam ciladas, que é o versículo 5. Estes termos são vagos o suficiente para abranger desde mentiras que semeiam a discórdia ou desespero até calúnias, que destroem reputações. Essa amplitude de possibilidades é provavelmente intencional, permitindo que o salmo seja relevante para uma variedade de situações. Deixa eu pegar uma coisa aqui do apóstolo Paulo está escrevendo o Gálatas, que o povo está se desviando, e tem muitas coisas falando em Gálatas aqui. E no Gálatas, o pessoal, por Paulo dizer a verdade, estou inimigo dos Gálatas, tá? Por dizer a verdade, ele fala sobre isso aí, tá? Vamos lá. Gálatas 4, o versículo... Gálatas 4, o versículo... Quer ver? O 4, o versículo 12, se eu não me engano. Deixa aqui. Qual que é? O 16, acho que é o 16, se não me engano. É uma parte que fala aqui, irmão. Não peguei essa parte... Que eu estou dando Hebreus porque não está dando certo. Vamos lá, Gálatas 4, e ele vai falar umas coisas aqui muito importantes que a gente não pode deixar passar, tá? É um estudo aqui, então é bom passar todo esse conteúdo aqui. Vamos lá, Gálatas, rapidamente. Gálatas, depois de 2 Coríntios, antes de Efésios, 4 é o 16, deixa eu ver aqui, Será, o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, a igreja da Galácia, será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? É por isso que vocês não querem saber mais de mim? Porque eu disse a verdade? Por dizer a verdade eu me tornei uma pessoa desagradável, uma pessoa antissocial? Por dizer a verdade? E é verdade, eu perdi muitas amizades, por dizer a verdade. Pessoas que nunca, desde a adolescência, viu? Comecei a pregar a palavra, acabou a amizade. A palavra me separou os amigos, tá? Separou os amigos. A palavra de Deus me separou os amigos. Tá? Aqui. O Gálatas aqui também fala, quer ver? Eu vou pegar essa parte também do Provérbios, rapidamente. Provérbios, o 27, vamos lá. Rapidamente, muita coisa aqui, acaba Provérbios, que Deus está dando a palavra, essas coisas aqui eu não preparei antes, é o Espírito Santo que está me dando aqui na hora aqui, viu, irmão? Eu orei para o Senhor, está me dirigindo, o Espírito Santo me levou a orar, para que ele possa conduzir o trabalho, e ele me levou a orar, e ele mesmo está me dando a palavra, o estudo, tá? Aqui, Provérbios 27, o versículo 3, que vai falar aqui, acho que é o 3, se não me engano, é o 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Vou ver se eu ler isso aqui. A repreensão franca permite que a pessoa tenha a chance de refletir. A repreensão franca permite que a pessoa tenha a chance de refletir sobre o curso do caminho que está
trilhando já o amor encoberto, percebe o problema, mas falha em comunicar a possibilidade de mudança. Então eu prefiro, às vezes, até perder a amizade do que ver um amigo andando a passo largo para o abismo, para a perdição eterna, do que para o abismo, tá? Mesmo que eu perca a amizade dele, ele fica com raiva de mim, porque eu falei a verdade, mas eu preciso não omitir a verdade, do que permitir que ele vá a passo largo para o inferno, tá? E Deus vai cobrar também da gente se a gente falar. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. E o Gálatas 6, o apóstolo fala que nós temos que chamar a pessoa, repreender a pessoa, corrigir a pessoa, né? Que é os termos que nós estamos tomando conta da vida delas, né? Que Deus está tomando conta da vida delas. Mas não é. É a palavra que manda pregar. Jesus mandou pregar a palavra. Jesus diz, é uma ordem. É uma ordem, é uma obrigação, é um dever. Ai de mim se não pregar o evangelho. É uma obrigação de todo crente que recebe ele como Senhor e tem o ID de Jesus, tá? Evangelizar, pregar a palavra, não é só para evangelista e nem missionário. O ID de pregar é para todo crente que recebeu Jesus como seu único Senhor, ele já tem o ID aí para pregar a palavra, que é uma obrigação. Está lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Aqui, ó. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta ou em algum pecado, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com equilíbrio e brandura. Restaure essa pessoa com o quê? Essa pessoa com o quê? Com espírito de brandura. Então veja bem, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum pecado, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, com mansidão, né? Com mansidão. Por que tem isso com mansidão? Porque você chama com a pessoa de uma forma ríspida, quer restaurar a pessoa com a ríspida, aí sabe o que acontecer? Você pode cair, e você cair, ela vai olhar bem na sua cara. E aí, o que está olhando para mim? Estou vendo a cara do sem vergonha que está falando do meu pecado, que está fazendo coisa errada igual eu. Irmão, eu vou dizer mais, você nunca mais, você perde aquela pessoa para sempre, viu? Para sempre. Vamos lá. Ó, deixa eu ler o texto rapidinho aqui. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, ou seja, mansidão, é que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado, tá? Leve as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga aqui, eu só peguei essa parte aqui do 1, deixa eu ver se eu consigo. Ó, Paulo ilustra o que ele quer dizer com vida de amor e espírito, né? Vocês que são espirituais, isso não se refere a uma elite de cristãos, isso não se refere a uma elite de cristãos. Mas, em vez disso, aqueles que possuem mais maturidade e experiência na vida cristã. Então, veja bem, isso não se refere a uma elite dos cristãos, mas, em vez disso, aqueles que possuem mais maturidade e experiências na vida cristã e que estão, portanto, numa posição de ajudar seu irmão ou irmã que está isolado. O objetivo espiritual significa, vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Tá, inclui qualidades e listados. Deixa eu ver aqui. Olha, irmão, vamos pegar aqui. Deixa eu pegar a NI. Eu nem sei como é que eu estou o tempo aí, mas ainda estiver um pouco longe, aí eu vou riscar, tá? Quero ver se eu deixo registrado nesse vídeo aqui, essa live aí, o vídeo, para ficar aí os versículos, né, irmão? A compreensão do texto aqui, isso aí vai edificar minha vida depois. Eu vou examinar depois, e essas pregações, ela edifica minha vida. As próprias pregações que Deus me usa para edificar a vida dos irmãos, ela também edifica a minha vida, viu? Ela me fortalece o meu espírito, tá? Ela alimenta o meu espírito também. Eu já percebi isso já também. As minhas próprias pregações me ajudam, me fortalecem espiritualmente. Vamos lá. Tanto para correção e também para me animar, me colocar de pé. Vamos lá. Provérbios 13, 18. E às vezes eu altero a voz também, irmão, porque às vezes tem uns barulhos, uns sussurros perto assim. Então eu aumento a voz para poder ouvir. Eu gosto de ouvir a minha voz quando estou pregando. Então quando eu falo muito baixo e vem um sussurro assim, aí atrapalha. É por isso que eu quero procurar assim um lugar que não tenha barulho nenhum, sussurro, conversa. Que, inclusive, as notas aqui, eu vou ser sincero, eu não preparei antes de passar, tá? Eu preparei aqui, ó, eu escrevi aqui,
separei os versículos, mas não estudei todos os versículos a fundo. Alguns eu sabia já, eu tinha estudado anteriormente. Mas eu aproveitei que o momento está bem calmo, bem tranquilo, não tem barulho, porque de repente vem um barulheira danada, músicas de som alto, gente batendo martelo, ripa aí em algum lugar aí, conversas altas, palavrões, som alto, gritando com, né, um monte de barulho aí. E aí o que acontece? Acaba comprometendo a minha concentração e a pregação, e o vídeo também, com esse problema aí de fundo aí, né, irmão? Isso atrapalha, né? Aqui não é acústico, né? Se fosse um lugar acústico, não tinha problema. Porque aí o som se fosse uma sala acústica, não tinha problema, porque não ia entrar barulho, nem sair barulho meu de lá para fora, e também os de barulho de fora não ia atrapalhar a gravação. Deixa eu ver aqui, 12:18, problema 12:18. Vamos lá. É do jeito que a gente trabalha, conforme as armas, o jeito que a gente tem, né? No material que a gente tem, não tem como. Vamos lá, 12:18. Vamos lá. Diz aqui, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Deixa eu ver aqui. Há palavras, que é o Salmo 106:33, ferem como espada. Nota Salmo 5:9. A língua dos sábios traz cura, com palavras que acalmam e consolam. Tá vendo? Por isso que eu falo meio assim acelerado, às vezes um tom muito alto, então não transmite calma, né? Não transmite calma, e isso atrapalha. Então, para ser uma pregação que transmite calma, eu tenho que falar com um tom brando, um tom manso, equilibrado, com palavras adequadas. Aí sim, vai trazer calma. Mas eu falo acelerado, afoito nas palavras, de forma afoita, precipitada, então isso atrapalha muito. Mas eu estou falando para os irmãos, eu já expliquei o que está acontecendo aqui, os irmãos estão sabendo o que está acontecendo aqui, o barulho, isso atrapalha. Então, é do jeito que dá que estou fazendo, entendeu? Por isso que atrapalha o meu emocional também. Mas vamos lá, é do jeito que dá. O Salmo 106:33. Deixa eu ver se eu passo aqui. Mas se a gente for usar para limitações, a gente não pode trabalhar. Se eu fosse olhar para as limitações que eu tenho, eu não trabalhava não, tá? Eu não trabalhava não. Se fosse olhar para os obstáculos, falou, Deus, não dá para trabalhar, desse jeito não dá, eu não fazia nada. Deixa eu ver aqui. O 33, Salmo 106, o 33. Vamos lá. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés falou se refletir. Ó, isso aqui eu fiquei devendo uma pregação antes, tá? E o povo provocou tanto a ira de Moisés. Moisés era o homem mais manso da face da terra. Não existiu homem mais manso na face da terra do que Moisés. O homem mais bíblico depois de Jesus na Bíblia, depois de Jesus na Bíblia, o homem mais manso é Moisés. Deus falou que não existe um homem mais manso na Bíblia, na terra, do que Moisés. E o homem mais manso da terra, o povo tirou ele do céu, tirou o homem do céu. Tanto que Moisés não entrou na terra prometida, por quê? Porque ele se irou contra o povo, ele se irou, o rebelde, com ira, o mais manso, tá entendendo, irmão? E essa mansidão aqui é fruto do Espírito, tá? Mansidão e domínio próprio, aqui ó, rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir, falou de forma precipitada, falou com ira, né? Você imagina nós, não, irmão? Contra o Espírito de Deus. Quanto a outra maneira de traduzir em hebraico, né? O presente parece justificado, que aqui, vamos lá. Aí eu passei o 33 e tem o Salmo também, vamos lá. É muita coisa aqui, acaba, deixa eu ver aqui se eu não perdi, o 13 e 18, o 12 e 18, aliás, 18, e também o 5 e 9, são palavras, né? Salmo 5 e 9, rapidamente. A maior arma do inimigo é a língua, tá? A maior arma do diabo é a língua. A língua é a maior arma do diabo. A língua. A ferramenta mais destrutiva que o diabo tem é a língua. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui, o 5:9, o Salmo 5:9, vai falar aqui, ó. Ó, nos lábios deles não há palavra confiável. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Suas línguas enganam sutilmente. O ímpio, está falando ímpio, a pessoa que foi esticada. Olha aqui, ó, o ímpio. Vou ler um salmo um pouquinho antes, todo aqui. Para o seu irmão ter uma noção, ó. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considere o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu rei e meu Deus, pois é a ti que imploro.
De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu amor, pelo teu grande amor, estarei em sua casa. Com tremor e me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplai no teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsos por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria, estende sobre eles a sua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo. Tu, teu favor, os protege, como estou falando aqui, da língua dos ímpios, como espada. Também, irmão, ó, vamos lá. Vou passar outra Bíblia aqui. Aqui eu já li aqui, tem o 13:3. Vamos lá, 13:3. Vai falar aqui, 13:3. Provérbios 13:3. Ó, quem guarda a sua boca, são traduções diferentes, tá? Que é a Bíblia NVI, nova versão internacional. Outro que eu li foi a Bíblia NA, nova Almeida atualizada. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, né, as pessoas falam que é a boca aberta, né? Mas quem fala demais acaba se arruinando. Deixa eu ver aqui. Guardar a sua boca, guardar a sua vida. A capacidade de controlar a língua é uma das marcas mais nítidas da sabedoria. Então, a capacidade de controlar a língua é uma das marcas mais nítidas da sabedoria. Que é 18:21. Então, vamos ver isso aqui, tá? Provérbios 18:21, Provérbios 10:19, do 21:3, Tiago 3:2, tá? Eu não vou ler tudo aqui, senão vai ocupar muito tempo. Quem fala demais acaba se arruinando. Tá aqui o 12:18, que eu já li. O 10:14, deixa eu ver o 10:14 aqui, quem fala demais. O fala demais, quem fala que é a boca aberta, né? 10:14. Aqui, os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína, é o que fala demais. Esse é o boca aberta mesmo, que aqui está falando, né? Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Quem fala demais também, que é fofoqueiro, né? Que fala aí, que é boca aberta, né? Ó, acumulam conhecimento em vez de balbuciar a insensatez, e por isso os sábios prosperam. Um convite à ruína. O insensato que se precipita a abrir a boca, serve para provocar a própria ruína. Se serve para provocar a própria ruína. Então, estou mostrando para os irmãos aqui, a respeito daqui, o Provérbios 3, eu li aqui algumas referências ao Provérbios 3, né? Quem fala demais. Tem o 2 Timóteo 3:4. Vamos lá, para o 2 Timóteo 3:4, depois eu volto aqui, rapidamente. Ou você falou assim, é um estudo bom, né, irmão? Se eu for analisar aqui, quem gosta de estudo, vai apreciar, tá? Vamos lá. 3:4, 2 Timóteo 3:4. Aqui, ó. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui são os falsos mestres, né? Que falam demais. Deixa eu ver aqui. Então, aqui eu mostrei o Tiago. Agora tem uma coisa também, eu quero aproveitar, vou mostrar o Provérbio 27 e o versículo 6. Ó, quem fere por amor, mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos, né? A mulher adulta quer dar beijo, né? Os lábios da mulher adulta são como os lábios da mulher adulta é doce como mel, mas depois é amargo como fel, ou seja, é um trocadilho para a espada, mata e devora, né? 2 gumes. Eu vou ler isso aqui depois. Aqui, ó. Quem fere por amor, mostra lealdade. Então, eu prego contra a fornicação, os sexos entre solteiros, contra o adultério, segundo o casamento, contra os bebedeiros. Então, a palavra de Deus, ela está firme por amor, porque ela não quer que ninguém vá para o lago que arde com fogo e enxofre, porque nem seja condenado, porque ninguém fica separado eternamente de Deus. Então, ela fere por amor.
Seu filho, você tem a cinta na sua casa, só a correio, o chinelo, né? A chinela, o correio, a vara de marmelo, o rabo de tatu, né? Para bater no seu filho fazer arte. Você pega a vara, o chinelo, fala pro seu filho, filha, se desobedecer papai, se desobedecer a mamãe, vai receber chinelado no bumbum, vai receber. Então, quando eu era pequeno, eu apanhava de vara de marmelo, né? A vara de marmelo, o que é? Deixava os vergões na perna para nos desobedecer. Então, a palavra, ela fere, ela vai contra aquilo que a pessoa ama, né? Ela vai contra, é uma vara. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. O Salmo 23 fala da vara e o cajado, né? A vara e o cajado é a palavra, a vara ela consola, a vara dá correção, né? Você vê, o boi não tem inteligência, correto? O boi não tem inteligência. Então o boi, ele vai entrar na água lá, a água tá cheia de piranha. A água tá cheia de piranha, né? E tem muitas, né? Você sabe, né? Então a água tá cheia de piranha. Ou se não tá cheia de crocodilo, né? No Brasil não tem crocodilo, tem jacaré, né? Então assim, o jacaré come piranha. Então, tem muita piranha por aí, né? Aqui nos rios tem muita piranha por aí. E tem muito jacaré. O jacaré come piranha. Então, aí no rio lá tá cheio de piranha. Aí o boi não tem inteligência. Ó, vou pegar um símbolo também aí, né? O rapaz não tem inteligência, que vai ver se tá um bordel. Tô pegando a metáfora da piranha. Então o rapaz, ele vai pro bordel, ele tem inteligência. Então a vara da correção, que é a Bíblia, vai corrigir ele para ele no bordel que tá cheio de piranha. Vai matar ele. E o jacaré come piranha. Então, vamos ver, o boi, ele tá indo no rio, o rio tá cheio de piranha. Piranha é lá no Mato Grosso, né? Mato Grosso, no Pantanal, né? Mato Grossense, aí, esses rios aí, que nós sabemos, aí, Goiás, né? Goiás, Goiânia, no centro-oeste do Brasil, Amazonas, tem muita piranha. Então, aí o boi tá indo no rio que tá cheio de piranha, aí o homem tá vendo, o pastor que tá cuidando do gado lá, ele vai pegar a vara e vai bater. A vara não é para machucar o boi. A vara é para conduzir o boi. Começa por aí. Então a Bíblia não é para ferir, é para conduzir. Então vai dar um toquinho assim no boi, para o boi desviar, para o boi não entrar no rio. Porque se ele está no rio lá, ele vai virar comida de piranha, ou senão comida de jacaré. Então a palavra vai para corrigir, para a pessoa não ir se dar mal depois. Então a palavra está aqui para conduzir a pessoa para não ir para o lago que arde com fogo e enxofre, tá? Para separar de Deus. Então tá aqui. Quem fere por amor, mostra lealdade, chamado amor leal, que é o Salmo 141:5. Então me fere justo. Então, pastor, pode me ferir, viu? Pode me ferir, pastor, pode me ferir aí com a palavra de Deus, que é amor leal. Agora o falso mestre com bajulação não há que nada. Fornicação, estamos juntos, né? Fornicação não tem nada errado. Fornicação não vai para o inferno, não. Não é pecado fornicação. O falso mestre, fornicação não é pecado, não. As falsas ensinadoras também, né? As mulheres que falam que ensinam também, não é fornicação, não. Deus só quer seu coração. Então, veja bem. Agora, o pastor que é verdadeiro mesmo, ele fala, se você continuar fornicando, você vai queimar no lago de fogo. Eu vou falar a verdade. Então, ele vai ferir por amor. Ele sabe que vai ferir, mas é por amor. Então, muito obrigado a todos os pastores, mestres que eu tive aí, que falou a verdade para mim. Aqui falou que eu não estava no pecado, que eu estava fumando cigarro, que eu estava com coisa errada aí, que eu ia queimar no lago, e mesmo que eu não souber, mas a palavra falou comigo quando se pregou lá, que eu estava no lago perfeito, feriu, machucou, mas agora eu estou agradecendo aí os pastores aí que me feriu por amor aí, tá? Ele me feriu por amor e produziu tristeza segundo Deus, que eu reconheço o valor da reprovação, viu? Muito obrigado aí pelas feridas aí, aliás aí, foi feita por amor aí, para que não fosse pro lago, cara de fogo. E foi falou mesmo, tá? Preocupado o pastor se preocupa mesmo das ovelhas não ir pro inferno, tá? Que a ovelha não tem juízo. Vamos lá. Quem fere por amor, mostra lealdade, chamado amor leal. Salmo 155. Então tem um pastor amor leal, o pastor amor leal vai ferir mesmo. Ele prefere machucar, ir embora, a ovelha ir embora, mas pelo menos ele impediu da pessoa ir pro inferno. Impediu mesmo. Vamos lá. Salmo 141:5. Aquele que fala a verdade, ele tem amor leal. Agora quem tem amor leal, que multiplica beijo, isso aí não estou preocupado com a da pessoa não, viu? O que multiplica beijo, eu sou meio assim, negócio de beijo aí, viu? Sou meio preocupado com bajulação, com beijo. Estou tão acostumado a receber crítica e repreensão, quando alguém vem me tratando bem, eu fico meio assim. É tanta crítica, eu fico meio assim, quando alguém começa a me tratar bem, aí eu desconfiado. É tanta pancada que a gente recebe, quando alguém nos trata um pouco melhor,
Que nem diz o ditado, né, do santo lá, né? Deixa eu pegar aqui o Provérbio 141, deixa eu ver aqui, o 141 e o, deixa eu pegar direito aqui, 27, o 140, rapidamente, o 27, o 155, nem sei como está o tempo aí. Ó, filha-me o justo, ó, filha-me o justo, filha-me o justo com amor leal, e me repreende. Então, filha-me o justo com amor leal. Então, quer me explicar a palavra de Deus? Pera mesmo aí, pelo menos para levar minha alma. Filha-me o justo com amor leal, e me repreenda. Mas não perfume a minha cabeça com o óleo do ímpio, tá? E com a cama da adúltera também não. Pois a minha oração é contra os que praticam os malfeitores, contra as práticas do malfeitor. Filha-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. E é verdade mesmo, a mulher adulta lá estava cheia de conversa lá com o homem lá, que vê que a mulher adulta aqui, ó. A mulher vem então ao seu encontro, vestida como uma prostituta, cheia de astúcia no coração, ela é espalhafatosa, provocadora, seus pés, então um argumento como a prostituta do capítulo 5. Aqui, o 5, que fala aqui, ó. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite amolece, né, o coração. Mas no final é amarga como fel, afiada com uma espada de dois gumes. Quer dizer, o lábio da mulher imoral é doce como mel, e depois é amarga como fel, os lábios da mulher imoral é um trocadilho com a espada. Mata e devora. A espada mata e devora. É um trocadilho com o lábio da mulher imoral. Mata e devora. Então, irmão, vamos lá rapidamente aqui. Aqui o 3 e tem o 25:18. É muito trabalho aqui. Deus tem bastante trabalho para mim aqui, meu irmão. Eu quero que para esse trabalho aqui. É um trabalho bom. Eu só fico preocupado que o tempo se alonga, né? Vamos lá, 25:18. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Que é aqui, ó. É pedaço de pau e falso testemunho. Então aqui já mostrei. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Não, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a King James aqui, a aplicação pessoal, vamos lá. Provérbios, livro da sabedoria. Rapidamente, Provérbios, vamos lá. Glória a Deus, 27 e o 6. Vou ler a nota aqui. Provérbios 27, 6. 27, 6. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Quem prefere as feridas de um amigo aos beijos de um inimigo? Qualquer um que considere o porquê de tais atitudes. Um amigo lhe deseja o bem, por isso tem que falar a verdade. E, às vezes, dar um conselho que desagrade suas expectativas, mas você sabe que é para o seu bem. O inimigo, ao contrário, pode sussurrar palavras doces e direcioná-lo para a ruína, como a mulher adúltera. Temos a tendência de ouvir somente o que queremos, ainda que o inimigo seja o único a falar. Contudo, o conselho de um amigo é muito melhor, a despeito de quão doloroso seja. Olha que nota boa da aplicação pessoal. A aplicação vai aplicar na vida da gente isso aqui, viu? É uma pergunta que eu vou fazer aqui. Quem prefere as feridas de um amigo aos beijos de um inimigo? Quem prefere? Qualquer um que considere o porquê de tais atitudes. Respondendo. Um amigo lhe deseja o bem, por isso tem que falar a verdade. E, às vezes, dar um conselho que desagrade suas expectativas, mas você sabe que é para o seu bem. Um inimigo, ao contrário, pode sussurrar palavras doces e direcioná-las para o ruína. Os lábios da mulher imoral é doce como mel, mas depois é amarga como fel. Aqui, pode sussurrar palavras doces e direcioná-la para a ruína. Temos a tendência de ouvir somente o que queremos, ainda que o inimigo seja o único a falar. Contudo, o conselho de um amigo
é muito melhor, a despeito de quão doloso seja. Então um inimigo vai dizer para mim assim, claro, fornicação não vai para o inferno, fornicação, sexo solteiro, você pode desculpar, você pode se empanturrar de fornicação, você pode se empanturrar de bebedeira, de cerveja, de uísque, de cigarro, de farinha, você pode se empanturrar de sexo solteiro, de pornografia, que Deus não vai condenar, não vai te condenar, não. A lei moral já passou, nós estamos no tempo da graça, pode se aproveitar mesmo. Vai frequentar os bordéis que tem por aí, vai ficar com as mulheres aí, final do ano tá aí, vai se arrumar, vai ficar bonito, vai ficar, e vai lá, vai fornicar, né? Vai cair no braço das mulheradas aí, vai aproveitar bastante. Você é solteiro, você é isso, é solteiro, você tem que aproveitar as boas coisas da vida, vai fornicar bastante. Ela está esperando você lá para fornicar, e a mulher quer fornicar, e você tem que aproveitar, né? Vai lá e tal. O falso profeta pode dizer isso aí. Mas o verdadeiro, se você fornicar, você vai queimar no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda matinha por toda a eternidade. É ácido queimando embaixo e fogo queimando em cima. Se você fornicar, você vai se ficar afastado de Deus, você vai ser inimigo de Deus. Deus vai te fulminar, Deus vai te mandar para o inferno se você fornicar, se você ficar nas bebedeiras, nas farras. É isso mesmo. Então, o verdadeiro vai falar a verdade. É que minha carne não gosta, mas se eu estiver prudente, eu vou dar ouvido à voz do Senhor Deus, mesmo que minha carne está implorando para o pecado. Irmão, nem tem para de conversar mole, né, não? E falar a verdade. Irmão, eu vou parar por aqui, o tempo deve ter corrido, né, irmão? Tá bem estendido aí. Vamos orando, agradecer ao Senhor Deus, peço tudo que o Senhor Deus. Nós temos que cuidar com as palavras. Acabei assim, a hora passou, avançou bastante. Deus usou aqui, né, para os irmãos aí. Então, vamos pedir ao Senhor Deus, né, nós que ensinamos a palavra, mansidão, domínio próprio, autocontrole. E quando nós pregamos contra a fornicação, contra o sexo solteiro, contra as bebedeiras, tá chegando o final do ano aí, né? Então aí, hoje é dia 12 de dezembro, já tá chegando Natal, véspera de Natal, véspera de Ano Novo, Natal, nesse momento aí, muita bebedeira nas casas aí, né? Bebedeira, muitas pessoas recebem o 13º, tem muita bebedeira aí, muita cerveja gelada, muito uísque, muito champanhe, muita vodka, Smirnoff, Campari, tem também as batidas de pêssego, de abacaxi, e tem também muita fornicação, né? Muita fornicação, sexo entre solteiro. As pessoas vão querer praticar a primeira fornicação da virada do ano, né? Também tem as bebedeiras, farras, pandenga, música profana, ímpia, né? Muito funk erótico, muitos palavrões. E tem tudo isso que a carne que o mundo não gosta aí, né? Vai se entregar, né? Então vamos se manter puro aí, né, irmão? Se guardar. E vamos pregar a verdade, né, irmão? Não que a palavra fere, mas a tristeza, segundo Deus, ela produz vida, tá? A tristeza, segundo o mundo, produz morte, né? Então é melhor falar a verdade, perder as amizades, os amigos, e por bem dela, mesmo que não reconheça, mas diante de Deus você está fazendo uma coisa certa. E lá no trono branco, se ela não reconhecer agora, que você está fazendo bem para ela, lá no trono branco ela vai dizer, ó, ele me queria o bem e eu não quis dar ouvido. Né? Lá, aqui ele não reconhece, mas lá vai reconhecer. Só que o grande problema é que você para demais. Né? Tomara a Deus que as pessoas que estão sendo feridas com a palavra, que é a palavra mais espada, como que ela fere, mas ao mesmo tempo ela vem com a graça curativa do seu Deus, consolador, que ela cura, que elas possam entender que isso aí é para livrar a alma dela da condenação eterna. Né? Não só para pregar, e o Espírito Santo é quem faz a obra. Né? Nós não convence ninguém do pecado, quem convence é o Espírito Santo. Então nós temos que pregar a palavra e deixar que o Espírito Santo atue na vida dessas pessoas. Né? Que quem for dele vai ser salvo, mas quem não for vai ajudar ainda. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por isso que o Senhor me deu aqui, das palavras, para amar o Senhor, que nós pregamos aí. Temos que ter cuidado com nossas palavras, que quando nós lançamos para amar o Senhor, ela não volta atrás para amar o Senhor. Então temos cuidado que nós falamos para amar o Senhor. Peço para amar o Senhor que não deixe da minha boca sair nenhuma palavra para amar o Senhor que não for enviada por Ti, para amar. Tudo que eu ia falar, para o Senhor, seja dirigido pelo Teu Espírito Santo, para amar o Senhor. Não da minha natureza humana, não porque alguém me insultou, ou porque alguém falou mal de mim, que me caluniou, que me traiu, e eu me achei no impulso para amar o Senhor, deixei a ira tomar conta e falar e se refletir.
Até a tua palavra não fala, irai e não pequei. Nós podemos até irar, mas não podemos pecar. Se alguém nos afronta, nos xinga, nos provoca, até com substâncias químicas, nos provoca, mas a gente não pode até irar, mas a gente não pode revidar o insulto, para amado do Senhor. Como Jesus era insultado, mas não revidava o insulto. Era afrontado, mas não afrontava uma ovelha mansas. Para dar mansidão, para amar o Senhor, para mim não devolver o insulto, para mim não me vingar, mas que eu dê domínio próprio, equilíbrio, temperança, para nesses dias malzinhos, dar costa larga para amar o Senhor, para receber, para aguentar madeirada, para amar o Senhor. Teu filho amado foi o homem na face da terra que mais aguentou madeirada, que teve costa larga para aguentar bastante madeirada, não dá costa larga para aguentar madeirada, para amar o Senhor, porque nós estamos em tempos maus aí, e tem muita retaliação por causa das nossas pregações, por nossos testemunhos, e o inimigo está furioso, porque tempos se restam, as festas estão chegando aí, e as pregações também não estão parando também, não. Está falando para a pessoa se arrepender das bebedeiras, das farras, das roupas sensuais, dessas coisas aí que ofendem ao seu Deus, que transmite sensualidade excessiva, luxúria, desejo secundário, muita fornicação, muita prostituição, muita carne, que é a festa do diabo, a carnalidade aí, para o nome do Senhor. E eu peço que o Senhor me dê domínio próprio, mansidão e da sabedoria, da prudência para pregar a tua palavra, falar as palavras com sabedoria, palavras dirigidas para o Espírito Santo, com sabedoria, com prudência, que venha assim confrontar as vidas libertinas, porque a palavra diz que nós devemos condenar as obras infrutíferas das trevas, no sentido de fazer a pessoa reconhecer que ela está indo a passo largo para trás, que ela vai se arrepender e se voltar com fé para Jesus, abrir os olhos dessas pessoas, porque tem que falar, eu vim para Jesus porque alguém pregou para mim, dizendo que eu ia queimar no lago que arde com o chofre, por autoridade, por causa das bebedeiras, por causa das farras, das pandecas. Alguém pregou para mim, aí o Espírito Santo falou comigo, e eu caí em si, e falei assim, é verdade mesmo, obrigado Deus por o Senhor ter usado aquele homem lá, aquele pastor que me feriu, aquele que pregou para mim, que abriu meu olho, porque eu estava indo a passo logo, estava indo lá para aquele rio cheio de piranha, e eu cedei o hora para as piranhas e para aquele jacaré também, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu. É o que eu te peço, não dúvida comigo, amém. Amém, estou encerrado lá, vem para a hora do Senhor. Tenha uma boa tarde, ou bom dia, eu não sei como que está a hora aí,